Um dos filhos dos titãs, Cronos e Rhea, engolido pelo pai logo após o seu nascimento, mas assim como os dois, ele era imortal. O senhor dos cavalos, das tempestades e dos terremotos. Fala aí, meu nome é Guilherme e hoje eu vou contar pra vocês a história de Poseidon, o deus dos mares, ou Netuno, como ele era conhecido em Roma. Resgatado por Zeus junto a seus irmãos, Poseidon logo concorda com a liderança de Zeus, seu irmão mais novo, e juntos eles decidem acabar com aquele regime de liderança dos titãs e do seu pai Cronos. Mas logo de início já havia um problema. Os titãs eram mais velhos, mais experientes e tinham armas mais poderosas. Então, para tentar diminuir as desvantagens, os irmãos decidem conseguir novos aliados, indo atrás dos inimigos dos titãs. E é assim que eles conseguem se aliar aos Hecatônquiros e aos Ciclopes, que além de se aliar aos irmãos ainda forjam 3 armas, e Poseidon fica com uma delas, o tridente, que se tornou um de seus principais símbolos. Durante a titanomaquia, com certeza muitos tiveram papéis importantes, mas com certeza Poseidon se destacou como um dos principais guerreiros. E tempo para conseguir experiência foram o que os deuses mais tiveram, já que a titanomaquia durou longos 10 anos. E logo após essa grande guerra, os deuses aderiram ao Monte Olimpo como casa, assim ficando conhecido como Olimpianos. Mas era claro a todos que existia uma rixa entre Poseidon e Zeus. Ambos não se davam bem, e após os 3 irmãos dividirem o mundo em 3 domínios, Poseidon, mesmo tendo um trono no Olimpo, ele decide explorar mais sobre o seu domínio, os mares, onde ele construiu seu próprio palácio. E assim, com a ajuda dos Ciclopes, nasceu Atlantis, lá no fundo do oceano sob os domínios de Poseidon, mesmo com o Titã Oceano por lá. O Titã não tinha intenção nenhuma de começar um confronto com Poseidon, então ele se retira ainda mais para profundezas. O deus dos mares sempre recebeu muitas oferendas dos gregos, que tinham como intenção um pedido de prevenção de secas em seus territórios. Mas o deus era ainda mais venerado pelos marinheiros, que faziam suas oferendas como um pedido de passagem segura de ida e volta sobre os domínios do deus. Mas o deus não era conhecido como calmo, na verdade era pelo contrário, ele era conhecido como perigoso, temperamental e com certeza mortal quando irritado. Um exemplo da personalidade de Poseidon é sobre os contos de Odisseu. Odisseu, em sua jornada, ele encontra com o ciclope Polifêmor, o qual ele engana e cega seu único olho. Esse ciclope era filho de Poseidon. Então, quando sua jornada se encerra e no caminho de volta para casa, Odisseu não passa sobre os domínios do deus, que obviamente, por vingança, intervém em seu caminho, fazendo com que a jornada de Odisseu durasse por ainda mais longos 10 anos. E ainda Odisseu precisa contar com a ajuda de outros deuses. Conhecendo o temperamento de seu irmão, em algum momento Zeus propõe a ele que ele se case, e assim como seu irmão, o Senhor dos Céus, Poseidon não foi de todo fiel, e tinha muitos filhos espalhados pelo mundo. Mesmo após tendo sua proposta recusada uma vez, Poseidon se casou com a Nereida Anfitrite, a qual se tornou a rainha dos mares. Com Anfitrite ele teve alguns filhos, sendo seu principal e mais conhecido de seus filhos, Tritão. Mas assim como seu irmão, Poseidon também teve diversos filhos com mortais, os famosos semideuses, e o mais conhecido deles deve ser Teseu, ou Percy Jackson. E com sua irmã Deméter, ele teve 2 filhos, entre eles o cavalo Arion, que era conhecido por auxiliar heróis, como por exemplo Hércules. E como eu disse antes, o deus era o pai do ciclope Polifêmor, e além de ser pai do cavalo imortal muito famoso Pégasus. Um dos fatos mais conhecidos e famosos de Poseidon é de sua rivalidade com sua sobrinha Atena, a deusa da sabedoria. A disputa entre os 2 deuses começa porque ambos disputaram para ver quem seria o deus patrono de uma certa cidade. As pessoas dessa cidade pediram que ambos os deuses dessem um presente que os representassem, e assim eles escolheriam um que se tornaria o deus patrono da cidade. Poseidon então constrói uma linda fonte de água salgada em uma boa localização da cidade, além de criar os cavalos e dar de presente para o povo. E Atena dá ao povo uma linda oliveira. O povo então escolhe o presente da deusa da sabedoria e nomeia a cidade em sua homenagem, ficando conhecida como Atenas. Mesmo não ganhando a disputa, os atenienses sempre veneraram muito Poseidon e garantiram um festival ao deus dos mares. E você sabia que Poseidon participou da única revolta dos deuses contra Zeus no Olimpo? Iniciada por Hera, eles ainda contaram com o apoio de Apolo e de Atena, prendendo o deus dos raios que precisou contar com a ajuda de Briareu para se salvar. E no fim Zeus se solta, garantindo uma punição a todos os envolvidos. Poseidon teve a mesma punição de Apolo, foram obrigados a servir como mortais ao rei de Troia, nas construções da muralha da cidade. Poseidon fica indignado com a decisão, mas ele acaba dando ouvidos ao rei,
O mesmo garante a ele que ele seria grandemente recompensado pela participação da construção das muralhas. Então, portanto, depois de alguns anos, Poseidon retorna e exige a sua recompensa que foi lhe garantida pelo rei, recompensa que nunca lhe foi dada. Poseidon, então furioso, destrói todas as embarcações de Troia, e ainda garante que uma criatura marinha aterrorizasse a cidade por muito tempo. O deus ficou tão irritado com a situação que quando a guerra de Troia começou, ele favoreceu o lado dos gregos. Se você assistiu até aqui é porque você curtiu, então já deixa o like aí na história de Poseidon, e aproveita aí e já se inscreve no canal que já já eu tô aparecendo com mais vídeos dessa história dos deuses olimpianos. Tamo junto.